Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Reflora, uma parceria entre o governo do estado com empresas privadas e instituições que busca o replantio de árvores para recuperar áreas de flora nativa atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E agora, para falar sobre este assunto, eu recebo o Jackson Brilhante, engenheiro florestal da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Jackson, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. E deixa eu lhe perguntar, qual é exatamente o objetivo? Eu sei que é para reflorestar, o próprio nome já indica isso, as áreas afetadas pela enchente. Mas por que é necessário um projeto e qual é o principal objetivo deste projeto dentro desse contexto? Boa tarde, Glauco e todos os telespectadores do jornal. Esse é um projeto, né, inovador, no sentido assim, que é uma parceria entre a CMPC, a Embrapi e a Universidade Federal de Viçosa, né? Então, tudo nasceu na época das enchentes, houve aquela comoção no sentido de ajudar o Rio Grande do Sul. E esse projeto já é um terceiro exemplo de um projeto que já foi feito nas regiões de Brumadinho, né, áreas atingidas pelo minério lá da Vale, e um projeto também que foi feito na região de Belo Monte, né, após a inundação da área lá da usina de Belo Monte, né, onde foi devastado, né, e foi inundado. Então, esse projeto busca resgatar, por exemplo, indivíduos remanescentes após a cheia das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai resgatar algumas dessas árvores que estão em ameaça de morrer, né? A gente vai trazer esses indivíduos para viveiros, não só da Secretaria da Agricultura, mas da Secretaria do Meio Ambiente, instituições de pesquisa, de ensino privadas, públicas. Nós vamos produzir mudas através da enxertia, que é uma técnica bem conhecida por frutíferas, mas o grande ponto-chave é a aplicação de um conjunto de hormônios que vão acelerar o florescimento dessas mudas. Porque o que acontece? Uma muda produzida por semente, muitas vezes, quando a gente vai plantar na área, por exemplo, no nosso caso, atingida pela enchente, ela vai levar de 15 a 20 anos para florescer. Então, e neste caso, com essa tecnologia que a gente está usando, nós aceleramos, encurtamos o prazo de florescimento em função da técnica de enxertia, mas também da inclusão de uma série de hormônios. Então, quando a gente planta essa muda já florescendo, o que acontece? Essas flores vão atrair polinizadores, abelhas, né? Vai atrair a fauna, vai produzir frutos precocemente. Então, a gente vai acelerar todos esses serviços ecossistêmicos, né? Fazer com que essa muda já produza sementes precocemente, ou seja, eu vou ter a muda plantada nessa área, mas também eu vou ter a dispersão de sementes nessa área, acelerando o processo de regeneração desse ambiente atingido. E qual seria digamos, o berçário? Onde surgiriam essas mudas? É tudo concentrado aqui na região metropolitana? Como é que é essa distribuição, Jackson? A ideia desse projeto, nós queremos focar nas áreas atingidas pelas enchentes. E pelos parceiros que a gente vem construindo, então, que está sendo construído bem na região central do estado. Nós temos universidades privadas ali na região de Santa Cruz, a Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, a nossa PUC aqui do Rio Grande do Sul e outros atores que vão entrar no processo. A ideia é iniciar na região central, mas não significa que esse plantio também possa ser feito nas regiões do Vale do Taquari, que também foram bastante atingidas. Então, é uma tecnologia que também vai muito além do plantio das mudas. Essa tecnologia de você fazer enxertia, né, resgatar o material, induzir esse florescimento, permite também que eu, por exemplo, resgatar indivíduos, por exemplo, uma árvore de IP de Porto Alegre,
de Santa Maria, de Caxias do Sul, reunir 20 exemplares de diferentes regiões distintas atingidas pela enchente, reuni-las no mesmo ambiente e permitir que elas cruzem entre si, Sim. né, num ambiente de viveiro, onde que muitas vezes, em função do limite geográfico, não teria essa oportunidade. Então, esse projeto traz também esse viés de conservação, ampliação da variabilidade genética, mas também do melhoramento genético das espécies florestais. Então, esse é o grande ponto também que esse projeto entrega, né? Hoje, muitas vezes, a gente passa por uma escassez de sementes e mudas, não só em quantidade, mas em qualidade, para fazer todas as restaurações. Então, nós estamos pensando não só nas mudas, mas também do ponto de vista de melhorar geneticamente essas espécies. Muitas dessas espécies também têm um potencial madeireiro, tem um potencial econômico, né? A gente tem a goiabeira serrana aí, que é uma espécie florestal nativa que produz frutos. Então, a gente está pensando a conservação ambiental, mas também permitir que o produtor rural que foi atingido pela enchente também possa, minimamente, nessas áreas que ele vai recuperar, obter alguma vantagem econômica que ele possa explorar de uma forma sustentável. Então, Certo. todo esse projeto vai permitir essas possibilidades. Agora, você falou aí de uma espécie. Eu gostaria que você expandisse um pouco mais. Quais seriam as espécies mais visadas nesse projeto? Nós temos espécies, por exemplo, aquelas que, para contenção das áreas mais próximas de rios, temos espécies, por exemplo, o amarílio, que fica localizado bem próximos de rios, e muitos desses exemplares foram levados em função E eles servem para proteger, né? Isso, elas servem para proteger, e muitos desses exemplares foram levados, Sim. ficando alguns, né, e que estão muitas vezes na iminência de morrer, e nós precisamos resgatá-los antes que eles morram, para preservar a genética deles. A gente vai mapear alguma dessas árvores na beira de rio, resgatar para quê? Que a gente, se esse exemplar, essa árvore está na iminência de morrer, nós temos que resgatá-la, como já resgatamos várias pessoas, nós não temos que resgatar árvores remanescentes que têm um valor genético enorme do ponto de vista de recomposição ambiental, e para que a gente retorne essas mudas depois produzidas com toda a aplicação dos hormônios no local que deve ser colocado a elas, que é próxima aos rios. Que interessante. Você falou também do IP. O IP se insere também nesse contexto. O IP que para nós tem um significado enorme, né? A planta, o IP. Isso, o IP é uma dessas espécies, né? Então, assim, nós vamos trabalhar com 30, mas também a gente não está deixando em aberto. A gente tem pré-selecionando algumas espécies, né? Até além de 30, mas porque é impossível também, né? A gente trabalhar com uma grande grupo de espécies. Então, a gente vai selecionar aquelas espécies adaptadas a condições de umidade, né? Nós temos o maricá também, né? Que ele é bem adaptado às condições de inundações, é uma fixadora biológica, possui a capacidade de retirar o nitrogênio do ar e disponibilizar de uma forma gratuita para a planta, né? Isso, do ponto de vista de recuperação de solo, são plantas super vantajosas, né? Então, é uma série de espécies que a gente vai trabalhar, e também para avançar no conhecimento, né? Hoje a gente, da parte de meio ambiente, hoje existe uma lacuna muito grande no conhecimento da biologia floral dessas espécies, né? Então, vai ser uma grande oportunidade de aliar um projeto e é importante destacar que não tem nenhum recurso do Estado, né? O Estado está recebendo esses recursos por toda aquela mobilização, a sensibilidade que teve o ano passado, para promover essa inovação na recuperação, mas também vai ser muito importante para promover a conservação dos recursos genéticos e no melhoramento, que isso aí a gente pode avançar em obter algumas espécies também florestais nativas que possa explorar de uma forma econômica o produtor rural,
ele pode aliar a questão da conservação ambiental e também com o desenvolvimento econômico. Só para tirar uma dúvida, Jackson, porque algumas pessoas podem se perguntar, sim, mas tem um melhoramento ali, tem tecnologia envolvida, isso de forma alguma representa um risco ao meio ambiente, já que está manipulando a planta, na verdade só tem ganho. Isso, é só ganho. Você tem o exemplo do IP ali, né? Por exemplo, hoje, muitas vezes a gente tem poucas áreas de coleta de sementes. Muitas vezes são indivíduos isolados, árvores isoladas, né, para fornecer sementes. E muitas vezes tem 1, 2 indivíduos próximos e muitas vezes são aparentados. Isso do ponto de vista genético, isso é muito ruim, porque isso reduz a variabilidade genética. Então, se eu colho a semente desses indivíduos aparentados e vou fazer um plantio na área que vai ser restaurada, eu posso ter um insucesso em função da genética ser de baixa qualidade e isso, a muda morrer e o sucesso na restauração ir por água abaixo. Então, nós queremos usar esse projeto resgatando indivíduos de diferentes locais para também aumentar a variabilidade genética, que isso, do ponto de vista de conservação, é muito importante. Quanto mais variabilidade genética eu tenho, melhor é a adaptação desses indivíduos naquele ambiente. E isso é uma outra entrega que está por trás desse projeto, né? Trabalhar hoje nessa questão do melhoramento. Hoje nós temos espécies, por exemplo, vou fazer uma analogia com o eucalipto, que produz bastante madeira, né? Porque foi investido, as empresas florestais investiram muita pesquisa no melhoramento. E muitas vezes as nativas, né? Estou falando pelo Estado, mas às vezes ficou em segundo plano. E esse momento onde a gente teve toda essa catástrofe é uma oportunidade também da gente avançar no conhecimento dessas tecnologias. Então, é um projeto que tem o foco de plantio de algumas mudas dessas na restauração, mas, ao mesmo tempo, nós vamos conduzir estratégias de melhoramento visando a conservação ambiental, ou seja, a gente ampliar a base de variabilidade genética, mas também pensar, né, de algumas espécies que têm alguma característica de interesse, né, seja frutos, para que isso possa ser explorado de uma forma comercial, aliando a conservação e o desenvolvimento econômico. Jackson, o projeto foi lançado agora, recentemente, mas dá para ter uma ideia em termos de tempo, quando na prática, por exemplo, o Vale do Taquari, eu vou dar outro exemplo lá, a região de Santa Maria, sei lá, uma outra região mais afetada, possa receber essas mudas? Nós temos um cronograma, esse projeto tem duração de 3 anos, né? Então, no primeiro ano, o que a gente vai fazer? Que seria nesse próximo mês agora. A gente vai mapear áreas, árvores, indivíduos que tenham alto valor genético. Então, na próxima beira do rio, estão em vias de morrer. Então, a gente vai mapear essas áreas, utilizando várias técnicas, drone, e vai percorrer a campo, para que depois a gente, ao mesmo tempo, produza o porta-enxerto, né, que para quem não conhece a enxertia, nós temos que produzir a muda por semente, né, de uma forma natural, e depois dessa muda ser produzida, nós, no segundo ano, após a identificação, no primeiro ano das árvores, nós vamos retirar, vamos dizer, pequenos galhos dessas árvores que estão na iminência de morrer, levá-las para o viveiro e unir essas duas partes. Então, com a união de duas partes, nós teríamos uma muda enxertada, que é onde vai receber um hormônio que vai induzir o florescimento precoce e aí, em seguida, ela atingir uma certa altura, né, para que ela consiga ser plantada. Então, a gente imagina que a partir do segundo, terceiro ano sejam os períodos que a gente vai implantar as primeiras mudas, né? Então, mas isso pode acontecer antes, né? Isso a gente vai ter uma conversa agora com toda a equipe do projeto para definir um cronograma mais detalhado das atividades que a gente vai realizar, mas de uma maneira geral, primeiro ano é mapeamento, produção dos porta-enxertos, segundo ano a gente já faz as enxertias e após esse período aí, 6 meses a 1 ano, é o plantio dessas mudas. E ainda no assunto tempo, é possível mensurar? Acredito que sim, você falou há pouco em 20 anos.
na relação quando a semente é utilizada para a árvore se tornar uma árvore adulta, talvez, ou até produtiva, encurta em quanto esse tempo, pelo menos na teoria, agora com esse sistema, com essa técnica? Com cerca de 12 anos, né? Nós temos, assim, então, assim, a gente antecipa, né? O florescimento é a etapa final, né? É a etapa reprodutiva. Então, muitas vezes, isso varia muito de espécie para espécie, mas de uma maneira geral, a gente reduz em cerca de 10, 12 anos aí na antecipação floral. Muito em função, não só da enxertia. É um pacote tecnológico desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, que é patenteado, é uma tecnologia que já foi utilizada em Brumadinho, nessa recuperação das áreas atingidas pelos rejeito de minério, né? E também lá em Belo Monte, lá na região. Então, a gente já tem 2 biomas onde a tecnologia foi aplicada, e aqui no Rio Grande do Sul seria um terceiro, né? Mas não é simplesmente plantar muda. Eu gosto de frisar bastante que eu acho que o grande lance, o avanço que a gente vai ter é com a conservação também dos materiais genéticos, com a possibilidade de a gente avançar no melhoramento, porque tudo isso demanda tempo e investimento público, né? Muitas vezes, hoje a gente vê todo mundo plantando eucalipto, porque houve muitos anos, desde a década de 80, 90, houve um grande investimento. Então, leva tempo para acontecer. Certamente. Bom, eu quero dar os parabéns, porque o projeto é sensacional. Eu já me vi ali, já observando uma nova mata, de repente novas árvores, nesses locais que foram tão atingidos, mas é claro, tem que se frisar aqui a tecnologia fazendo parte e um ganha-ganha. Ganha o Estado, ganha as universidades, ganha a pesquisa, ganha todo mundo. Muito obrigado, Jackson Brilhante, que falou sobre esse projeto Reflora, que já está em andamento, foi lançado agora, mas já está em andamento. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Glauco, e sempre à disposição, né, para a gente colocar o conhecimento de todos os telespectadores, esse importante projeto aí, né, que a gente vai promover grandes avanços aí com relação à conservação ambiental e melhoramento de espécies florestais nativas. Certamente, certamente. Bom, o Multicidades de hoje vai ficando por aqui, nos vemos na próxima. Você sabe, sua cidade é vista aqui, no Multicidades. Tchau!